Boa noite! Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou já explicar por quê. Mas estamos começando mais um, gente, mais um com sucesso aqui neste canal de Meu Deus. Tá, o retorno está ótimo. Vamos lá, vamos começar porque hoje temos polêmica. Espero que eu fique certinho aqui no vídeo. Gente, vamos lá. Boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui do podcast Drops Boys Love. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque agora nós estamos com o nosso podcast também nas plataformas digitais, também nos streamings, né? No seu streaming favorito. Para quem está nos ouvindo agora pelo streaming, olá, não sei que horário que você está nos ouvindo. Mas então, os 2 primeiros episódios já foram para os streamings, né? Para quem quiser conferir, está no Spotify, na Amazon Music e no Deezer. Acho que está nesses 3. Eu consegui colocar nesses 3. Coceirinho, gente. E vocês vão... Me enrolei um pouco aqui para falar, mas é isso. Vocês, então, vão poder conferir o nosso do podcast, né, o episódio do podcast, a partir de toda sexta-feira. No caso, nosso podcast ele acontece na quinta-feira no YouTube, a partir das 7h30 da noite. E nas plataformas digitais, né, nos streamings, vai estar a partir da sexta-feira, às 18 horas. Para quem quiser conferir, então, os episódios, não assistiu no YouTube, ou então quer ouvir pelo streaming, acha mais fácil ouvir pelo streaming, sei lá, tá fazendo o seu treino na academia, tá ouvindo no seu trabalho, alguma coisa nesse sentido, vai poder, então, conferir tanto o áudio quanto o vídeo do podcast. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Drops Boys Love. Gente, é o seguinte, eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado só para eu ver o meu retorno. Eu trouxe esse assunto, né, sobre as polêmicas envolvendo atores e atrizes, assim, meio que na coincidência, vamos dizer assim, porque nós tivemos um fato muito importante nesses últimos dias, né, que pegou aí todo mundo meio que de surpresa pelo que aconteceu, por toda a história que envolveu este ator e também a repercussão de todo este caso. Deixa eu vocês que estão aí, né, nos ouvindo, né, eu vou precisar dar uma enrolada aqui só para eu poder passar aqui, né, divulgar então o nosso podcast. Vocês não ligam, né, gente? Vocês sabem como que as coisas acontecem aqui, como que tudo acontece nesse canal, nos nossos perfis aqui do podcast. Mas nós tivemos aí um caso bem interessante nesses últimos dias, que é essa grande polêmica que nós temos aí. O que eu falo das polêmicas, né? Eu falo de tudo que acabou se tornando público. Tudo bom? Que acabou se tornando público e nós acabamos conferindo, né? Olhando nessa questão dos acontecimentos. E todo mundo acha que é bonitinho, que é lindo, que é maravilhoso, né? Mas a vida não é essa coisa bonitinha, linda, maravilhosa que a gente acompanha, né? Se fosse bonitinho, lindo, maravilhoso. Ai, gente, mas não é assim, não. Então, vamos lá. Eu vou começar por este primeiro assunto, até porque eu acho que é até o mais fácil, né, da gente começar por esse assunto. Tudo que envolve, né, o íntimo da pessoa, a intimidade, a vida pessoal, que isso acaba extrapolando e isso acaba, então, pegando os assuntos fora, né? A gente acaba, então, vendo que esses assuntos, eles repercutem de uma forma afora, né? Sai daquela bolha pessoal para ir justamente para a bolha profissional dos fãs, e aí vira toda uma confusão, se torna uma grande confusão. O que aconteceu? O ator Paulinho,
contratado da GMM, ele acabou se envolvendo numa polêmica porque ele foi acusado pela sua namorada, agora ex-namorada, né, de agressão, e que a agressão levou a menina, né, levou a moça a ir para o hospital para tratar dos hematomas. E isso assim repercutiu, estourou, né, passou da bolha de ser só uma coisa pessoal e acabou então interferindo na vida profissional do ator. A moça acusa ele de agressão, pede para que a GMM divulgue imagens. A esse negócio das imagens, gente, eu não sei assim, se teve alguma agressão no prédio da GMM, se alguma coisa que aconteceu lá dentro da GMM possa de alguma forma confirmar uma agressão, confirmar, não sei, gente, o que a menina em si lá, e eu esqueci o nome dela agora. O que pode acontecer nesse sentido de, aconteceu tal coisa e eu vou, deixa eu só ajeitar vocês aqui, gente. Aqui. Tá torto? Não. Se estiver torto, vocês me avisam. De alguma coisa que aconteceu, né, e tudo. Bem, a GMM logo se pronunciou sobre o assunto, ela colocou vários pronunciamentos nas suas redes sociais, né, principalmente no Instagram, que eu acho que é a principal rede da GMM nesse sentido, falando que a situação estava sendo investigada, que a GMM estava junto dessa investigação, acho que pelo fato da questão das imagens, e aí esse assunto acabou, então, repercutindo na própria mídia tailandesa. Eles falaram do caso e aí eles disseram que a motivação, vamos dizer assim, da agressão que o Paulinho fez em cima da menina lá, que eu esqueci o nome dela, foi que ela acabou pegando o notebook dele e jogou o notebook pela janela porque ela achou que ele estava jogando muito. Tranquilo, né, gente? Você pegar um aparelho eletrônico, vamos lá, vamos pegar o celular aqui, por exemplo. Pegar o celular, a pessoa tá utilizando muito esse celular, você pega o celular da pessoa e joga pela janela. Sem mais nem menos. Eu não sei de que andar que foi que ela jogou esse notebook, mas aí você pega um negócio e joga pela janela, vai cair lá no chão, né? Ou no caso, vai cair em cima de uma pessoa. Que foi o caso que aconteceu, né, gente? O notebook caiu na cabeça de uma mulher. Gente, a história ela fica ótima cada vez mais. O notebook caiu na cabeça de uma mulher que não recebeu os cuidados devidos por eles. Ela pediu, né, uma indenização hospitalária, não sei como que é que acontece as coisas lá, mas ela pediu uma indenização para eles, uma ajuda hospitalar, e ela não recebeu ajuda nem da moça e nem do Paulinho. Simplesmente. A moça sofreu lá, qualquer coisa que seja, sofreu e é isso. Que lindo, né, gente? Que coisa gostosa para a gente começar bem esse podcast de hoje. E aí, o que acontece? Repercutiu dessa forma, né, na mídia, e aí a GMM já teve que ir atrás, né? Por quê? Porque o Paulinho, ele está no elenco da série We Are The Series, que é uma das séries que está mais, assim, avançada em relação às gravações. Basicamente, eu acho que ela deve estrear, né, teoricamente, no cronograma por agora, março ou abril, não sei, mas é uma das séries que estava mais adiantada em relação às gravações, e ela precisou, então, fazer com que o ator fosse meio que afastado das suas atividades, né? Primeiramente, ele estava suspenso das suas atividades até o julgamento, né? Até decidir o que aconteceu, se realmente não aconteceu, e um comunicado que saiu hoje, eu vi hoje de manhã, mas provavelmente esse comunicado lá para eles já era à tarde, alguma coisa assim, de que o Paulinho estava sendo retirado do elenco de We Are The Series
para a investigação, para que a investigação acontecesse de forma correta. No caso, né, gente, para que não interferisse no andamento da série. O Paulinho acaba sendo substituído pelo Pooh, e as cenas que foram feitas pelo Paulinho, elas serão regravadas agora com o Pooh no personagem ali, né, num dos casais, porque a gente teria 4 casais dentro dessa história, que é o Pound Puin, o Album, o Winnie Satan e o Mark junto com o Paulinho. E agora vai ser o Mark, não o Mark Paquin, o outro Mark, junto com o Pum. Pum, né? Que fala o nome dele. E aí foi retirado, ele fez o comunicado falando sobre isso, que ele não queria atrapalhar a série. Mas sabe quando a pessoa dá entrevista, ela não desmente absolutamente nada? Não desmente. Aconteceu, olha, dá a entender de que o que a menina acusou o Paulinho aconteceu. Para mim ficou muito claro de que aconteceu, de que foi ele e de que ele tem culpa no cartório. Agora, como é que vai se resolver essa história, gente? Não sei. No mínimo, se essa história for comprovada e realmente for comprovado que toda a agressão que aconteceu realmente foi provocada por ele, eu acho que, no mínimo, a GMM vai ter que rescindir contrato com o Paulinho. Não tem como, gente. Não vai ter como. Tem gente defendendo ele, falando que a menina estava meio que em depressão. Mas, gente, a menina chegar a ponto dela mesma se machucar, acontece. Eu já vi histórias assim. Só que essa história ela está muito indo mais para o lado de que ele é culpado, sim, ele fez e aconteceu, e então ele tem que pagar pelo que ele fez. Vamos, então, analisar se ele é culpado mesmo dessa história. E é com essa história que a gente abre, então, a questão das polêmicas envolvendo atores e atrizes, porque, querendo ou não, alguns atores e atrizes, eles acabam se enfiando, vamos dizer assim, em algumas polêmicas que extrapolam algumas coisas e acabam se tornando uma história muito maior do que a gente estava esperando. Essa, por exemplo, é uma história que estourou completamente a bolha e se tornou o que se tornou. E claro, gente, que nós tivemos, né, um grande fato aí que estourou também a bolha, que foi a questão envolvendo o Build e a Ploy. Ploy não, né? Poi. Nunca sei falar o nome dessa moça. Querem mais polêmica do que essa, gente? Que foi assim a grande polêmica que se teve pós-Kim Porsche e que já estava no anúncio lá de que eu ia falar Vegas Pitch, gente, nada a ver. De que o Bible Build iam fazer uma nova série, de que eles estavam já escalados para uma nova série. E aí vem toda uma polêmica envolvendo o Build e a Poi. A Poi é criadora da história de Kim Porsche. E, gente, e assim, essa história especificamente, ela teve tantas ramificações, tantas coisas que foram acontecendo. Cada dia acontecia uma coisa de diferente que eu falo assim, gente, e a verdade? Eu acho que essa é uma história, especificamente, né, a do Build com a Poi, é uma história que, assim, ela extrapola tanto as redes, ela extrapola tanto os fatos em si, que a gente já não sabe mais o que é realmente verdade e o que não é. Porque a Poi, ela acusou o Build de inúmeras coisas, até de ser um cara abusivo. Porque os dois estavam em um relacionamento e começou a ter meio que sucesso das coisas e ele começou a meio que se afastar um pouco dela. A gente vê que essa história especificamente é uma coisa que está mais virada na cabeça da Poi do que propriamente nos acontecimentos. Só que aí eu vejo as pessoas falando assim,
Ai, o Build não fez nada. E os áudios? Que ele detona todo mundo do elenco de Kim Porsche. Aquilo, para mim, não é invenção, mas nem aqui nem na China, nem aqui nem na Tailândia. Ah, trocadilho. Gente, porque aqueles áudios, toda a história que repercute, dele ter falado de todos, sem exceção, ele falou basicamente de todo mundo da série, dando a entender que ele queria o foco para ele da série. Mas vamos lá, a história era Kim Porsche. O Build fazia o personagem Peach. Ele sabia qual que era o plot da história. Ou mentira que ele não sabia, porque ele tinha tanto contato assim com a Poi, né? Ele era super íntimo dela, então ele sabia onde ele estava se metendo. Aí ele vem querer discutir sobre o assunto, querer discutir sobre os fatos, porque estava se dando muita ênfase para os outros, se dava ênfase para o Apro, para o Miley, para o Bible, e ele não tinha tanto, e aí ele começou a falar mal até do elenco secundário, que nem aparecia direito. Quis falar de todo mundo, quis falar do Jeff, quis falar do Barcode, quis falar do Bess, quis falar do Job, falou que até o Job não atuava direito. Ele falou inúmeras coisas. Gente, santo ele não é. Ele sabia onde ele estava se metendo, ele sabia sobre o sucesso que poderia ser da história, principalmente quando houve a troca da Filmania para Beyond que a Filmania não queria mais fazer, não tinha orçamento mais para fazer a história, e todo mundo estava esperando a história de Kim Porsche. A Beyond foi fundada, falam que a Beyond é até uma empresa do Miley com não sei quem mais, que fundaram a empresa para que desse certo de fazer Kim Porsche. Foi lá, aconteceu, Kim Porsche foi o fenômeno que foi, e é isso. Saí por 5 minutos e o assunto chegou em Chernobyl. Vamos ter que falar. Hoje, eu poderia pôr até um aviso aqui, bem aqui do lado do símbolo que tem da StreamYard, eu poderia pôr assim, gente, radiação, cuidado. Falou mal das minhas crianças, pelas crianças eu dou a vida graças a Deus. Então, a história com a Poi pode até ser uma coisa, ter partes inventadas dela, e porque eu acho que tem alguma coisa ali tem fundo de verdade. Agora, ele ter falado basicamente do elenco inteiro da série, ele falou de todos, ele falou mal de todo mundo. E aí ele tem toda uma limpada na barra dele, né? Aí ele apareceu, lindo, maravilhoso, fofíssimo, vai fazer fan-meet até não poder mais, vai fazer fan-meet aqui no Brasil, e boa parte, né, dos fãs estão se derretendo por ele. É isso, gente. Eu não era tão fã do personagem em si, porque eu achava a história de Vegas Pitch uma história muito pesada. Tudo em si envolvendo o Kim Porsche, para mim, eu achava pesado, mas a história de Vegas Pitch era pior. E aí, quando aconteceu tudo, toda essa repercussão, toda essa história, ele ter falado mal das pessoas que ele trabalhava junto, para mim, ele perdeu completamente a credibilidade, a pouca credibilidade que ele tinha, ele perdeu ali. Que ainda tem gente que defende. Eu acho que tem algum fundamento a história com o Apoio. Pode não ter sido ruim, como ela disse, mas tem. Então, eu acho que pode ter até tido um conflito, alguma coisa, ter realmente acontecido os ciúmes dela em relação a ele. Mas, gente, a gente precisa chegar numa conclusão que, assim, o Build, ele não é inocente em nenhum momento da história. Ele sabe muito bem aonde ele estava, ele sabe muito bem com que ele estava, e ele sabe muito bem as coisas que ele falou de todo mundo.
ele tem a noção disso. Como, por exemplo, a Ana falou, tem gente que defende, ok, mas eu especificamente não sou uma pessoa que vou defendê-lo, porque eu acho que ele está errado. Porque eu acho que ele foi mau caráter de ter falado mal dos amigos dele. Ou, pelo menos, né, não sendo amigos, mas sendo colegas de trabalho, ele foi mau caráter de falar dos colegas de trabalho. Falou mal para ela, né? Os áudios quem divulgou foi a Poi. Como se ele estivesse ali obrigado. Ele poderia muito bem pegar a malinha dele e ir embora. A Beyond daria um jeito de enfiar outra pessoa na história. Que é o que está acontecendo, por exemplo, com 4 Minutes, né? Que toda hora sai uma história diferente, falando do novo par, né? Do novo chip do build para fazer a história de 4 Minutes. Posso ser bem sincero com 4 Minutes? Eu acho que a Beyond poderia pegar essa história, engavetar, fingir que nada aconteceu, porque só tem fato, só tem história, só tem coisa acontecendo e a verdade mesmo não aparece. Vai acontecer, não vai? Quem é que vai fazer o par? Toda hora sai um assunto diferente, sai uma história diferente, que fulano de tal que vai fazer o par com ele, que fulano de tal que vai ser o par do build. Do build não, do Bible, que vai fazer par com ele. Ele falou até mal da Bíblia, ele é adulto. Eu nem queria 4 Minutes, agora okay? Quero de raiva dessa espera. Assim, tem um plot até interessante. Pelo menos, né, naquele mistério que tinha da capa, né, e tudo. Parece que é uma história que vinha com suspense. Tudo bem que, assim, eu não assisti, não tive tempo, né, de assistir, até porque saiu hoje o filme com Marley Apple. Eu não sei se eu vou assistir alguma coisa, se eu vou assistir esse filme. Não me interessei muito pela história, até porque eu cheguei a assistir, acho que uma história que tinha coisa folclórica, coisa histórica da Tailândia, que foi até The Site, que acabou recentemente, mas acho que foi a única história também que eu assisti assim com uma coisa mais histórica, né, mais de história. Então, eu não, para o plot em si dessa história dos dois não me desse filme, né, como que é Mensuano, alguma coisa que fala assim. Não, para mim não me interessei muito por isso. Então eu fiquei meio assim em relação a esse filme. E eu tenho acompanhado o novo, eu não sei se eu posso dizer BL, tudo bem que tem casal gay lá e tudo, mas não tem um foco assim de que é uma história boys love. Tá mais para um drama suspense e terror do que propriamente de um boys love. Que é o Daddy Friend Forever. Assim, alguns se destacam ali bem e outros, né, poderiam não precisavam estar ali. Mas até que é uma história interessante, mas depois de toda essa questão, de toda essa polêmica envolvendo o build, aí envolve Kim Porsche, a segunda temporada de Kim Porsche vem? Não vem segunda temporada. E aí a Beyond dá cada rata linda, maravilhosa, que todo mundo fala assim, nossa, que empresa amadora, que não sei o quê. Ficou tão saturada as coisas que toda hora que vem um assunto da Beyond novamente a Beyond aí falando de algum assunto, dizendo alguma coisa. Ficou meio maçante tudo isso, né? Eu ia assistir, lembrei da tua live. A live é mais importante, né? Depois você assiste o filme tá lá, a live que acontece uma vez, né? Perdida. Vi bons comentários, mas quem elogiou foi o João, não confio nele. Coitado do João, nosso amigo lá do grupo do WhatsApp, coitado dele. Me valorize muito, viu? Eu, idem, tava abrindo para ver e vi a notificação da live. Eu com. Ai, Mewtwo, gente. Essa história também tá dando o que falar de Mewtwo. Ai, porque Mewtwo. Repetindo fica estranho, né? Mas tudo bem. Olha, gente, para mim essa história do Mew e do Tu é tudo marketing.
Porque aí o Mil foi lá e apareceu em outra entrevista, que ele estava dando uma coletiva de imprensa, falando que com o Tu, ai, a gente é bons amigos. Tá, a gente já sabe que vocês são bons amigos. Vocês fizeram um ensaio no final do ano passado, numa revista, falando que vocês iam contar uma puta história na revista. Aí vocês falaram, ai, nós somos brothers. Ah, meus anjos, tenha dó, vai. Assim, eu não sou uma pessoa fã do Mil, eu só assisti a Tiny Type. E depois eu fiquei sabendo da história, né, de toda a polêmica envolvendo o que foi da questão de Mil Goofy, que é outra polêmica que teve, né, e tudo mais, que tá todo mundo careca de saber dessa história. Agora, essa história do Mil e do Tu, para mim é uma história que ela já tá extrapolando. E ela já chegou no momento que ela extrapolou. Porque aí os fãs ficam, ai, eles estão tirando fotos juntos, ai, meu casal chip, ai. Aí o Mil fica falando durante todo 2023 que ele estava num relacionamento e que no final de 2023 ele ia contar do relacionamento. Até então todo mundo achava que ele estava tendo um relacionamento com uma mulher. Ele esqueceu desse negócio do relacionamento, se foi com o Mil, se foi com o Tu, não sei, enfim. Ele esqueceu esse negócio do relacionamento. Aí depois ele viu que essa história com o Tu tava dando o que falar. Aí o que ele fez? Ai, vamos falar agora de Mil e Tu, que não sei o que, lá. Aí vem essa promessa do ensaio lá para a revista, falando de que eles iam contar sobre a história deles. Aí na revista eles estão contando da amizade deles. A gente já sabe que vocês são amigos. Aí o Tu, numa entrevista, falou, né, sobre a amizade dos dois, que a amizade dos dois vem de muitos tempos antes deles serem da indústria, e que o Mil tá focando na indústria e o Tu tá focando nos negócios da família. Ele não desmentiu se ele estava num relacionamento ou não com o Mil. Passa-se alguns dias, o Mil fala, ai, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos... Ah, como que é? Nós somos mulheres, nós somos bonitos. Gente... Tá, a gente já sabe que vocês são brothers. Legal. Beijão, tchau. Continua vivendo a vida de vocês. Toda vez agora que vocês vão dar entrevistas, vocês vão ter que falar que vocês são brothers? Faz um vlog, abre um canal no YouTube para falar que vocês são brothers. Mil e Tu brothers. Ai, gente. Não. Aí todo mundo vai, ai, porque é o chip do ano. Chip do ano, gente. Ai, vocês são muito. Fica à vontade para xingar. É só o YouTube que vai barrar. O YouTube barrou. Cadê? Porque eu perdi os comentários de vocês aqui. Chato pra. Pode xingar aqui. Lembro. Lembro Mewtwo do Pokémon. Ai, fia, vai dormir, hein? Pelo amor de Deus. Acho que o YouTube censura. O YouTube censurou o comentário aqui. Eu não consigo aprovar. Alguém ainda tem dúvidas? Somos mais que amigas, somos brothers. Ele terminou o namoro. Somos unidas, somos mulheres. Chip do ano é Shahab e o francês dele. Gente, o Shahab arranjou um François. Tem nada a ver com polêmica envolvendo os atores, mas ele achou um François. Teve negócio de Valentine's Day dos dois? Ai, gente, o François dele. Lindo. Virou aeromoço, né? Comissário de bordo. Comissário de bordo, aeromoço, meus filhos. Ai. E esse negócio aí do Mil e do Tu é mais uma polêmica falando da questão de extrapolar a questão do chip, né? Porque as pessoas realmente estão chipando os dois, que os dois estão juntos, que eles são, né, marido e mulher, que eles são a esposa. Ai, ainda bem que parou, né? Ainda bem, né? Dos Boys Loves, produtoras, obrigado por parar de ficar chamando os outros de esposa nas histórias, né? Obrigado por tudo. Mas essa história dos dois, para mim, já cansou.
já deu para mim essa história dos dois. Tá? Continua lá viajando, vai para as Maldivas, vai para o raio que o parta, mas, ai, gente, para. O Tu não vai voltar para a indústria porque as fãs estão enlouquecidas que ele tá num chip com o Mil. Ele falou que ele não vai voltar, que ele tá focando em outras coisas. Vocês são doidos aí de ficar chipando. Vamos controlar esse coraçãozinho de vocês, hein? Obrigado por tudo. Ele postou foto no dia, mas não mostrou o rosto do francês. Se eles quiserem, pode me levar para viagem. Olha, eu aceitaria muito ir para Maldivas, que é aquele negócio lá no meio do nada, no meio do mar lá, tem as casinhas lá, queria muito ir para lá. Porque eles falam lá que o negócio assim é caríssimo. Você paga caríssimo só para sorrir. Porque aí você tem que pagar as coisas que você consome lá, né? Para pagar só para ir, assim, é um rim que você tem que vender. O bom é as pessoas que são ricas, né, gente? Nós que somos pobres, a gente tem que viver aí desse jeito. Ai, porque não é possível, gente. Enfim. Ahn, Vamos lembrar de mais uma polêmica que nós tivemos. A gente teve há muito tempo atrás, né? Eu acho que é uma das polêmicas assim que mais teve assunto naquela época, né? Que foi todo o preconceito, discriminação e close errado que aconteceu numa live feita pelo elenco de Love by Chance e que eles discriminaram o Earth nessa live, né? E repercutiu e aquilo foi assim uma história que ela rende até hoje. Ela rendeu muitos problemas, principalmente para o Perth e para o Min. Só que o Perth ele acabou meio que se escondendo, né? Ele acabou ficando meio que recluso dessa história. O Min, eu acho que não gostou assim tão bem de ser acusado, de fazer discriminação e tudo, que ele falou que não precisava do dinheiro de BL. E que ele ia fazer os Lacornes da vida e tudo. Corta para anos depois ele sendo produtor de BL, porque ele esteve por trás do BL Remember Me. Ele participou, o personagem dele era chatíssimo na história, chato, chato, chato. Não precisava do personagem dele. E a história em si de Remember Me é uma história bem fraca, né? Para mim não chamou muito atenção. Mas o personagem dele era chato, né? E as perucas novamente atacando na história. E ele falou isso, né? Há anos atrás. E aí corta para ele sendo produtor de série. PL. Bacana. Ele posou para Sudissa. Quem? O Tu? Tu, larga o Max, tá? Ó, você se decide com quem que você vai ficar, fofo. Com os dois não dá. É muita gulodice, tá? Vamos, decida-se o que você vai fazer. Você não está em Nova York, Estados Unidos? Fica lá, querido. A história de Remember Me não é uma história muito assim, nossa, que bela história, mas ele estava por trás da produção da série. Ai, nossa, esse poliamor. Todo mundo se ama. Eu gosto disso, né? Todo mundo se ama, todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo se gosta bastante, e é isso. Que gostoso esse poliamor. Teoria da Branca de Neve. Remember Me, a gente não quer. Ai, eu não consigo com essas frases, não. É, como é que fala? É amigo com benefícios.
Adoro as séries com amigo com benefícios. É lindo isso. Enfim. O interessante dessa questão das polêmicas é que, assim, a pessoa ela precisa muito, muito bem gerenciar o que ela vai fazer com a sua vida pessoal. Porque se ela está interferindo muito na vida profissional, ela precisa sempre estar dosando. Tudo bem que a indústria do boys love, ela ainda é uma indústria que ela restringe muito o ator, principalmente. Porque ele, teoricamente, ele não pode querer extrapolar tanto, ele não pode ir para muitas vertentes e ele não pode estar com ninguém. Do Cautan foi o negócio da foto, cancelamento mais engraçado da vida, fruta que faliu. A questão do Cautan, a questão do Cautan foi que ele publicou uma foto que ele estava segurando aqueles copos tradicionais da Starbucks. E falaram que a Starbucks é apoiadora de Israel. Que, né, é apoiador e que, né, teoricamente, é uma empresa que investe em Israel. É, no negócio da Starbucks. Gente, e isso é motivo de cancelamento. Se for assim, a gente tem que parar de consumir um monte de coisa, né? Porque a maioria das empresas assim são dos Estados Unidos e os Estados Unidos são os maiores apoiadores que a guerra continue lá. A gente vai ter que parar de consumir muita comida, roupa, televisão. Vamos ter que parar de consumir. Vamos ter que parar de consumir o YouTube. Se for assim. Se for, a gente tiver que parar de consumir tudo que é apoiador de Israel, vai viver nas montanhas. É, vai morar nas montanhas que nem um monge. E é isso, que a gente vai ter que parar de consumir um monte de coisa que a gente tem aqui. E até de produtos que são nacionais, que são brasileiros, a gente vai ter que parar de consumir porque pega matéria-prima de fora. Não dá, gente. O... É bom que não precisa cozinhar, tu não sabe mesmo. Vou pra pá. Legal. Não dá ideia pro Best. O Best, ele vai subir as montanhas para servir café para os monges. Ele vai chegar, você quer um cafezinho? Vamos conversar, vamos sentar aqui, bater um papo, um cafezinho. Eu falo que eu queria me reunir com ele, com o Fluke na Touch e com o Sarin. Queria estar nós quatro numa mesa. Mas é só 15 minutos, gente, para eu conversar com eles e assim saber de tudo o que acontece na indústria. Porque eu acho que eles assim, eles devem saber de tanta coisa. Eles devem ter tanta história para contar, eles tantos segredos que eles devem guardar. Eu queria 15 minutos. Saber quem deve um para o outro, saber quem xingou o outro, quem se pegou realmente, quem sempre se pegou. Tem essa história, por exemplo, aí do casal que foi pego, o casal de BL, que foi pego ficando, né, se amassando na vida real pela namorada de um deles. Aí eles falam que é os protagonistas de Time the Series. Gente, essa série é tão ruim, vocês não têm noção. Eu que não duvido
Vamos plantar uma erva que ele já fez isso, depois faz uma live para nós. Quem vai fazer live? O Bé? Do encontro dos 4? Faço. Vou chamar eles para o podcast. Vou chamar eles para o podcast para eles contarem um pouquinho da vida deles aqui, falar, expor. Eu quero exposição, eu quero tiro, porrada e bomba, eu quero incêndio. É 15 minutos conversando com eles. Um cafezinho, umas bolachinhas. Mas é 15 minutos para saber de tudo o que acontece. E aí eu quero saber também do Fluke, especificamente do Fluke, o que aconteceu com o seu chip? Não de celular. O que aconteceu com o seu chip? Por que acabou? Você que quis sair? É só ele me responder sim, não. Acabou, gente. É só isso que eu queria saber dele. Só isso. Isso, Migon Fluke. Não chama o Best, ele vai falar das importações de café. Para o Best, a minha pergunta diretamente para ele é assim, por quê? Quanto que você ganhou para fazer checkout? Quanto foi o seu salário? E por que você se propôs a isso? Era só ele me responder. Nem que fosse 5 minutos de resposta, era só ele me responder. Eu queria gravar a resposta dele. Mas quem é que vai comer espetinho de barata? Do nada, Ana, espetinho de barata. O salário dele foi para dar uns peca no chão. Ele queria comprar café. Ele queria abrir o negócio dele. Né? Nossa, que frase péssima, né? Ele queria abrir o café, né? O estabelecimento do café. O estabelecimento do café. E o salário de checkout era para isso. E também dar uns pegas no Shahab. Foi isso que aconteceu. Corta para hoje, o Shahab tá lá pegando o François e o Best tá fazendo uma série lá com o Seng. Que, na vida real, sabemos que ele pega a Fran. Que, aliás, é outra polêmica, né, gente? Que a gente coloca aí dentro da história, né? A grande polêmica de ter pegado o Seng e a Fran se beijando. Gente, o que rendeu isso? Rendeu até as fãs falarem que iam processar a Fran e a Beck por enganar. Gente. Processar elas. Como vai processar como? Diz para mim, você vai virar lá pro juiz e falar assim: eu tô processando as duas porque elas me enganaram com o que elas fizeram na série. O Hagatopini, que fala no começo das séries, ele não é à toa que tá falando lá. O Hagatopini e o Tolacorn, eles não estão à toa, não. À toa é essas fãs aí que querem processar os artistas simplesmente pelo fato de que elas não aceitam o fato de que a maioria desses atores que estão na indústria boys love são héteros. No mínimo bissexuais, mas pendendo para hétero. Depois que o Fluke virou uma diva, o On não quis mais. Existe toda uma teoria, né, gente, de que o On saiu de... né, eu lembro da história que a menina contou isso, acho que foi lá na Regiolado. Que o On saiu porque o On estava tendo um caso com uma menina japonesa, chinesa, alguma coisa assim. A família dela era uma família com dinheiro. E a ideia é que o On saísse completamente da indústria boys love e se dedicasse a fazer Lacorne e se dedicasse a fazer Lacorne fora da Tailândia. Mas aí ele faz Bake Me Please. E eu acho que não deu certo o negocinho ali. Acho que alguma coisa não deu certo. Ou não gosto de diva pop. Fala da dívida do Mark do Top Tap.
Povo maluco querendo processar as meninas por enganarem. Pelo amor de Deus, elas têm vida. A Beck deve ter um peguete. Processados por não serem caminhoneiras. Gente, mas a Beck é tão menininha, tão delicadinha e tudo, que eu falo, gente, é tão, né, florzinha, o leite de colônia. Tu tá falando do Onfluke de fora. Amiga, on Titiuá e o Fluke na Touch. Não o Tipacorn e o Pulsite. Calma. Segura. O OnFluke mais conhecido. O OnFluke GMM. Um minuto de silêncio por esse chip. O OnFluke da GMM é Fluke On. Um minuto de silêncio. Mentira que agora o On vai se pegar com o Papang, né? Ah, que delícia! Fico só triste pelo Fluke, mas que o On agora vai... o trocadilho, gente. Que agora o On vai ser papado pelo Papang e eu tô felicíssimo. Cadê a Thalita para falar assim, Thalita, o Java e o On vão beijar homens. Aguente. Leve isso para a sua vida, tá, minha amiga? Um beijo. Se você ver essa gravação depois, sabe que em 2024 eles vão beijar homens. E aí estão investindo nesse negócio aí do Mark com o On, né? Eu queria saber da onde que surgiu. Por quê? Certo, o On já procurando um idoso para conseguir aposentar. Olha, do tanto que o Papang, o Guy, quem mais? Esses aí, tudo bem que eles estão fazendo muito secundário, né? Mas esses aí, o que eles devem receber de salário por tanto que eles aparecem em série não está escrito, né? Ai, ai. O que tem? Que Earth? Earth é muito genérico. Tem que especificar qual. Achei que estava falando dos velhos. Não, a gente está falando a questão dos velhos porque o On vai pegar o Papang em Kidnap, né? E o Léo estava falando a questão de pegar velhos para aposentadoria, é isso. Eu vi esse tempo atrás a idade do Papang, não me lembro mais. Mas o Papang deve ter um dinheiro bom. Será que lá eles têm FGTS? Porque se ele for demitido da GMM, ele deve arrancar um dinheiro tão bom da GMM. Acho que é por isso que ele não sai de lá. Ele falou, querido, você tem que me pagar aí, ó, uma dinheirama. Amiga, senti que pelo velho... Senti que pelo velho é ele mesmo. O que mais que a gente teve de polêmica, gente? Eu me lembro que eu li há muito tempo atrás uma polêmica que teve no elenco de Two Moons 2. Nossa, vamos voltar lá anos atrás. Principalmente com o ator lá que era o principal da história, que se chama Earth,
que falaram que ele tinha sofrido assédio pela produção da série e logo que a série terminou assim, basicamente, ele deu um jeito de ir embora, ele deu um jeito de escapar. Isso eu li de fofocas na internet, de gente falando sobre o assunto e falando o que realmente tinha acontecido para a série ter sido tão assim xoxa. Porque aí eles fizeram uma primeira temporada, aí aquele elenco não continuou, aí eles fizeram uma segunda temporada, aí recentemente veio uma outra temporada da história. Foi assim, foram 3 temporadas da história, sempre voltando lá no início. Eles não continuavam a história, né? A história ela não tinha uma continuidade, ela sempre era meio que regravada. Essa segunda agora que teve, eu não me essa terceira temporada que teve agora, eu não assisti, então eu não sei como é que ficou. Mas eu lembro de algumas pessoas comentando, falando que a temporada era horrível também. Que pena. Então, eu assisti a segunda temporada, não tinha assistido a primeira. Assim, eu achei ela gostosinha até pelo tempo que ela foi feita, né? Mas se a gente for colocar hoje, por exemplo, essa série para assistir, aí ela é bem assim, né? Bem para baixo. Mas eu gostei, é uma série assim leve. Não é nada demais também. Aí eles continuaram, então, na terceira temporada, né? Bem, pelo menos o que terminou lá na segunda temporada, né? Lá em T1 2, pelo menos eles continuaram agora. O plot, todas ruins. O elenco de Moons 2 era o Earth, que participava, que posteriormente fez o protagonista em My Secret Love. Ele contracenava com o Benjamin. Como que é? Benjamin Brassler. Acho que era assim o sobrenome dele. Depois o Benjamin acabou aparecendo em outras séries e ele também apareceu lá no BL do Já First, o Be Mine Superstar. Eu não sei se foi nessa temporada, mas nessa temporada nós conhecemos o Pavel. O Pavel de Pit Baby fazia um casal secundário. Eu não lembro agora o nome do outro cara. E nós tínhamos o Jong, sim, o Jong, nós tínhamos, Jong Ashen estava nessa história, e ele fazia par nessa história com o Nine, que depois de Two Moons 2, ele acabou se tornando idol na Coreia. Eu sei que ele entrou para um grupo na Coreia. Eu acho que foi na Coreia, não me lembro. Mas depois que ele fez Two Moons 2, ele sumiu, desapareceu da face da Terra. E aí foi ser idol. De Two Moons 2, só lembro da Mata Atlântica do Benjamin Brassier. Eu não errei o nome. Mata Atlântica, ele era peludo? Não me lembro. Pavel tava tão novinho, gente. Nem parece o Pavel que a gente conhece hoje. O Pavel hoje, ele tá muito diferente. Claro, né? Levou um grande glow up, mas naquela época ele tava bem diferente, bem diferente. Tinha vazado? Não lembro disso, não. Uai, falando de Mata Atlântica, o ator lá de History Trapped, ele fez aquele ensaio, né, completamente como ele veio ao mundo e todo mundo ficou falando da Mata Atlântica dele. O mais engraçado é assim, ele todo lisinho, né, o corpinho liso, maravilhoso. Aí na hora que mostrava né, que dava a entender que ele estava completamente nu, mostrava os pelinhos ali nas regiões, né, íntimas. E falavam que ele estava bem peludo. Que coisa não, né, gente? Inclusive, não é polêmica diretamente deles, mas falando de Kidnap e o Leng, que é chamado de substituto do Nanon, e super cancelado só por fazer parte com o On. Ai, vamos voltar, gente, a falar de On Nanon. Falecido On Nanon.
Essa Mata Atlântica ficou bem famosa, porque quando começou a sair as fotos dele, né, eu não, o cara simplesmente quis fazer um ensaio nu, é isso. Falaram sobre isso. Aí corta para tempos depois, um outro ator, que ele foi protagonista de You Are Mine. Ele fez um ensaio parecido também como Veio ao Mundo, só que aí dava para perceber que ele é lisinho por completo, 100%. O pessoal não supera um na mão. Então, gente, aí o negócio da polêmica, né, que se fala, é que depois que o chip On Nanon realmente foi enterrado, a GMM tratou de fazer um chip novo para o On e aí contratou o Leng. Que todo mundo fala, e eu concordo, que o Leng ele é filho de BKPP, porque ele é uma mistura dos dois. E o menino, simplesmente por existir, o menino, simplesmente por ter sido colocado como chip de Onpaiá, ele está sendo cancelado pelas frustradas fãs de Onanon. Eu digo e repito, porque eu acho que eu já falei isso aqui no canal. O Nanon fez Bad Buddy porque ele foi convidado pelo AOF, o AOF foi lá e convenceu ele a participar, a ser protagonista, e o On também. Os dois tinham uma amizade linda, maravilhosa. Vamos concordar nisso. Ele fez, foi um estouro, nossa, o Nanon juntos, ai que lindo. A química dos dois, sem dúvida, era maravilhosa. Só que o Nanon ele ficou tão cansado daquilo, porque toda hora ele tinha que ficar fazendo fanservice com o On, que ele falou assim: não quero mais. Ainda colocou eles lá em vice-versa, né? Que triste do jeito que foi colocado. Colocaram lá eles em vice-versa. Aí a GMM insiste no erro e faz um War Sky com os dois. Sendo que os dois já estavam brigados há muito tempo. Pelo menos a gente acha que eles estavam brigados há muito tempo, né? Porque eles tiveram aquele desentendimento que foi filmado pelas fãs num evento e depois daquela filmagem eles nunca mais foram os mesmos um com o outro, né? E ainda fizeram o War Sky e dava para perceber nitidamente que os dois estavam incomodadíssimos de fazer o War Sky. Todo mundo sabe que o Nanon nunca quis fazer BL. Ainda tem gente com coragem de chamar ele de feio. Nunca vou esquecer chamarem ele de feio. Boatos que o Nanon fez BL porque estava passando fome. Depois que ele ficou rico, voltou a virar hétero. Nanon agora está investindo na carreira de cantor, da mesma forma que o Gulf investe na carreira de cantor dele. E aí o Léo é grande fã tanto do Nanon quanto do Gulf, de Mil Gulf. Então, eu sempre que eu vou falar Gulf, eu sempre fico com receio de falar Golf. Golf é outra coisa, é a diretora lá. Mas os dois investindo bastante em a carreira de cantor, vibes Kill This Love, e é isso. Ah, mas você não é fã? Só estou constatando um fato, deixando registrado em quase de 1 hora de podcast o seu fanatismo por eles. Deixando aqui registrado. Isso, uma propaganda, uma publi. Você está ganhando quanto pela publi? Léo me indicou ver um MV do Nanon. Acho que foi o maior ato de traição. Amiga, assiste Love Score. O MV de Love Score. Assiste. Só. Ai, o On deve ter tirado sarro tanto na cara do Nanon na época. R$ 70? Pô.
Eu vou deixar registrado este comentário aqui na live para aparecer bem em destaque. Ato de traição é ele mandar vídeo de Cute Chef todo fim de semana. Ai, gente. Vocês sabem dessa história, né? Eu não preciso ficar relembrando que o Chef que foi um ato assim. Foi primoroso esse ato. Foi um grande destaque no mundo da música tailandesa. Teve 2 singles, mas é como se tivesse feito assim vários álbuns. Boa noite, Lili. Eu faço minha divulgação. Claro, amigo, com certeza, todos os streamings que tem no YouTube, todos os streamings não, todas as visualizações que tem no YouTube dos 2 MVs de Cute Chef são seus. A Tailândia nunca foi mais a mesma depois de Cute Chef. Eles, como que é que fala? Como que é a frase, Anne? Que eles, não é que eles desapareceram, eles sumiram assim na calada da noite. Eles sumiram assim na calada da noite, para nunca mais voltar. Eu acho que muitos dos atores ali. Tudo bem que a GMM tá falando assim, ó, vocês dois que se dane, tá? Mix e Book. Não mandei vocês aparecer naquele grupinho. Vai lá ó, o LOL tá vindo aí, o Happy Weekend tá vindo aí, vocês vão lá dançar a música de Cute Chef, vocês que se lasquem, tá, meus anjos? Vocês que se virem. Só assisto mesmo porque eles vestidos de vaca eu não aguento. Mas tem que assistir um dos 2. Como assim? Que traição é essa? Tem que assistir os 2 streaming. Pra eles alcançar não sei quantas visualizações que tem esse clipe. Nunca sumiram misteriosamente em algum momento de 2017. Só se. Tá. Então, o negócio do James. Gente, assim. Vocês acham isso polêmica? Olha, existem muitas teorias que a gente estava discutindo, né? Da questão do Net James, que o James acabou anunciando que ele saiu da série, como que é? Love Upon the Time. Acho que é assim. Existem muitas teorias. Eu vi gente falando da teoria da questão da perna dele, porque o James acabou se machucando e vai ficar um tempo afastado. Então ele acha que já deveria, eles acham que, né, que já deveria começar as gravações da série e esse acidente do James pode atrasar as gravações. Outra teoria é de que os dois brigaram, uma briga feia, e por isso que o James acabou saindo do elenco, até porque o Net apareceu depois numa live chorando pela saída do James. Dizem também que foi algo forçado pela Domundi, justamente pelo acidente que o James teve. O James deu a explicação de que ele quer se tornar um artista. Mas você já é artista, fofo? No caso, eu acho que pela questão de se tornar um idol. Mas eu não. Gente, eu acho que se eu assistir um clipe, uma música cantada pelo James, foi muito. E eu gostei de Bad Friend, dado suas devidas proporções. Eu acho que seria legal a história que viria agora, mas não vai vir. Pelo menos não no Net James. Então existem muitas teorias. A questão da briga, por exemplo, eles tiveram uma briga o ano passado, que isso até repercutiu em entrevistas que os dois fizeram. Porque o Net acho que estava meio bêbado naquela situação em específica, e ele mexeu tanto com o James que o James ficou irritadíssimo com o que aconteceu, e ele acabou brigando com o Net. Gente, são tantas teorias, são tantas coisas que podem resultar na saída de uma pessoa. Recentemente, o Paul Williams, a gente viu por que ele saiu, né? Claro, são situações de extremos diferentes.
Eu acho que a questão do acidente do James pode ter impactado. Mas eu acho que também o James já estava pensando em sair e o acidente só foi mais um motivo para ele definir que ele realmente iria sair da série. Aposto na briga, Love Upon a Time. James fazendo cosplay de Dan, grande homenagem. James vai fazer dupla com o Goofy. Não, que triste. Ele quer ser cantor. Gosto de Net James, queria ver essa série. Boatos que o Paulinho estava fazendo uma. Que pesado. Ah, ele que cantou a host de Bad Friend? Ah, eu não peguei. Gente, a minha testa brilha, né? Ah, se vocês quiserem anunciar, tá? Eu tenho um espaço aqui bem grande para anúncio. Fiquem à vontade. Eu estou vendendo o espaço aqui de anúncio. 300 bar, tá? É bem caro o espaço. Ele saiu pelo mesmo motivo que o Mike saiu de Be My Favor. É. Amiga, se eu te falar o motivo da saída do Mike de Be My Favorite, nossa, eu vou precisar acionar dois advogados aqui. Meu Deus, quanta host que teve essa série. Não lembrava de todas essas hosts, não, amiga. Ah, falando, citando essa questão do Tommy, será que nós vamos ter uma mudança lá naquela série que o Tommy vai contracenar com o Thomas e teremos Jimmy e Tommy de novo? Eles, né, não é que eles fizeram as pazes, né? O Jimmy agora realmente voltou com o chip e tudo. Será que a Domond pode mudar alguma coisa? Não sei. Eu tenho playlist, amigo, com as hostes. Ah, eu até tenho uma playlist com as hostes, mas não são todas que eu seleciono. São tanta coisa que sai, tantas músicas que saem por aí. Ah, tantos filhos que eu tenho que cuidar das hostes, das músicas que saem. Tem algumas músicas que os filhos fazem também, que, né? Oi, Flávio. Umas músicas que não dá muito assim para aceitar. Aí eu vou jogar uma polêmica, já que você citou isso aí, Lili. Nossa, que chip sem açúcar do Thomas, hein? Não, é porque o Thomas ia fazer a série com o Tommy, lá aquela tal do Spy. E então, aí o Jimmy volta pro mundo, né? Voltou para a indústria. E o Thomas faz par lá com o menino lá, que eu até esqueci o nome agora. Ai, ai. Eu assisti, assim, bem por cima, o reality show que formou esse chip. Joguei uma polêmica aqui que, ai, que chip sem graça. Não é que eu acho um dos dois ruins, mas sabe quando parece que não orna? Não deu muita liga? Eu preciso lembrar agora, menino, que eu achava que daria liga e aí o Thomas acabou escolhendo o outro. Aí eu falei, tá, a, a Domond está investindo mais no Kang e no Namping, né? Parece que esse chip deu mais certo. Vamos ver. Eu gosto de Be My Favorite com ressalvas. Com bastante ressalvas. Quem é Thomas? Como que eu vou explicar? Para quem assistiu a. O Thomas, ele é o. Para quem assistiu Middleman Love, ele era aquele rapazinho magrinho que aparecia de vez em quando,
na história, o... Meu Deus, eu fugi o nome do personagem do Win. O Win às vezes chamava ele, fazia umas brincadeiras com ele e tal. É ele. Eu assisti mais alguma coisa com o Thomas, não lembro agora o que, que foi. É isso. Aí, aí como o Jimmy estava afastado, a Domundi, na hora que foi fazer os elencos, lá naquela negócio de spy, colocou o Tommy com o Thomas. Só que agora eu não sei se eles vão mudar, né? Quem é? Tommy é muito fofo, Jimmy também, eles se sentem confortáveis juntos. Esse chip é um chip que eu não assisti ainda nada deles. Eu sei do que as pessoas falam e eu fui um pouquinho atrás sobre a história, né, sobre o que aconteceu na época, por que que acabou e tudo, por que que acabou naquela época. E aí eu vi que eles não tinham se separado, que eles eram amigos. Se não me engano, o Tommy chegou aí na festa de aniversário do Jimmy o ano passado. E eles mantinham contato, tudo. Aí eles começaram a aparecer em muitas fotos, em muitas coisas. Até que o Jimmy apareceu lá num evento que teve, falando que ele estava retornando e que o chip estava retornando. Vitória para o chip, Jimmy Tommy para quem queria a vitória deles, né? Mas vamos ver agora se eles vão fazer de alguma forma. Não, sim, amiga, eu sei que foi o IRU, só que eu não assisti. Eu não sou da época dessa série. Eu sou uma pessoa um pouco novata dentro dos mundos de BL, que eu já falei isso aqui várias vezes no canal e vou repetir. Eu comecei a assistir BLs na minha vida quando estava terminando a exibição de Bad Buddy. Se não me engano, estava entrando no 10º episódio. 10º? Eu acho que era no 10º episódio. Porque eu vi um edit da série no Twitter, fui atrás da série, achei a série no YouTube, assisti a série, e quem disse que eu consegui sair desse mundo? Ah, me ferrei, né, gente? Não, amigo, quem estava ruim da cabeça era o Jimmy. O Jimmy que se afastou da indústria porque ele falou que estava se sentindo mal por isso, e aí ele acabou saindo fora. Tô, amiga, porque eu não sou, eu realmente não sou dessa época. Eu bati na casa dos 30, bati na casa dos 30. Só que eu não sou dessa época. Como eu disse, eu sou ali de 2021 para 2022. É isso? Bad Buddy foi em 2021, foi, né? Já não tinha pandemia, já não tinha pandemia. Eu nem lembro o que estava passando quando eu comecei a assistir BL. Fala o ano que a gente descobre. Sendo comentada, o iRay legalzinho, isso é errado meu, isso errado. Hã? Isso errado meu? Legal. 2021. Eu comecei nisso. Eu lembro que foi na viradinha. Tava, Bad Buddy tava acabando, eu assisti e, assim, eu consumi Bad Buddy, gente, num negócio assim, efervescente na época. E assisti, consegui, acho que assisti. ah, eu consegui assistir o último episódio na exibição normal, e aí, né, foi isso. E aí depois eu acompanhei a exibição de Enchanté. Not Me foi antes ou depois? Porque eu me lembro também de tá acompanhando Not Me. Nossa, não me lembro agora direito. O famoso Shopushai se popularizou por causa de Wire Use. É, estou sabendo disso. A carretinha. A Ana é de quando? De antes? Not Me foi depois de Enchanté? Nossa,
Então a gente pode concluir que o Enchanté estava num espaço-tempo ali horrível. Not Me estava. Verdade, Not Me estava aos domingos. Lembrei agora. A Ana também começou no mesmo ano que o Léo. Você começou quando, Lili, a assistir a Boys Love? Gente, fugimos completamente do assunto do podcast. Beijo, eu babei aqui um pouco. Verdade, nossa, Not Me estava aos domingos. Me lembro que eu estava. A Ana vai me julgar porque ela não gosta de Not Me, mas eu estava assistindo assim com um certo frisson essa história, porque eu estava no começo dos BLs, achava tudo lindo. Nossa, que lindo! Ai, que maravilhoso! Nossa, gente! Nossa, que mundo é esse que eu não conhecia? E fui assistindo várias histórias. Aí assisti Bad Buddy, assisti Not Me, Mil Stars. Só que eu não lembro a sequência agora das coisas que eu assisti. Eu me lembro desses. Aliás, minha sequência, eu acho que. Deixa eu ver aqui se o YouTube vai me ajudar. Deve estar pelas resenhas aqui que eu fiz. Cadê a playlist aqui? Ai, não acho. Cadê a playlist? Não. Aqui. Vamos ver qual que é a minha sequência aqui. Mas meu primeiro foi Don't Say No. Ai, meus pêsames. Meu inglês era bem capenga assistindo o Amor de Jesus Cristo. O meu até hoje é capenga, amiga. Fica tranquilo. Ai, gente, olha só a minha sequência, meu pai amado, de ter começado, porque eu acho que tá certinha essa sequência. Eu comecei a assistir a Boys Love com Bad Buddy, aí eu fui para Mil Stars, fui para Not Me, e aí eu saí completamente da Tailândia, fui para as Filipinas assistir Game Boys. E, gente, na época eu tinha amado a série, porque era uma série de pandemia, né, que os meninos não podiam se encontrar, e um era jogador, né, e o outro estava dando meio que. Os dois eram jogadores, né? E um deles estava dando em cima do outro. Ai, gente, que lindo, né? Que coisa linda, maravilhosa. E aí depois eu fui para o clássico da Coreia, Semantic Error. E aí teve Boys Over Flowers, aí eu assisti a primeira temporada de Heartstopper. Aí foi Star in My Mind. E aí depois eu assisti outros, aí tem que pegar no vídeo de Classificando Dramas. Porque aí nos Classificando Dramas eu acabei assistindo outras histórias, né? Que foi He's Coming to Me, I Told Sunset. Agora eu não me lembro mais. Primeiro, o Léo começou bem, né? Nossa, Léo do céu, você começou bem, aí depois você caiu, né? Despencou lá no chão. Começou com Until We Meet. Eu nesse meio tempo eu também assisti Until We Meet Again. Together With Me e Sotos. Game Boys eu tinha adorado, Game Boys é maravilhoso, só o final que é meio ruim. O que estragou Game Boys é que a primeira temporada terminou assim, meio, ok, meio xoxa. Aí eles jogaram uma segunda temporada que ficou mais xoxa ainda. E aí eles prometeram, gente, vem mais coisa. Aí veio um filme. Que o filme é simplesmente a segunda temporada contada de novo. Falei, pra quê? Pra quê, meu senhor? Que fez um filme só mostrando a segunda temporada de novo. Sentido não há.
Não assisti Game Boys. Ah, amiga, Game Boys era uma série para assistir, tipo, em época de pandemia. Se você quiser assistir, vale a pena, mas você vai voltar por uns assuntos que eram de pandemia, que a gente só conversava, né, por chat, essas coisas, né? Vai voltar nisso então. Então, eu tava esperando mais coisa de Game Boys, aí o filme era só um resumo. Falei, tá bom, bacana. Juntos eu acho que eles não fizeram. Só que eu sei que um deles fez uma série. Aliás, depois teve um deles fez um monte de outras séries. Ele fez uma série até de muita pegação. Não sei, as Filipinas jogam assim histórias, séries tranquilas e filho, tranquilo, a pegação rolar solta, tranquilo. A sequência da Anne. Fala a sua sequência também, Lili. A Ana, se ela ainda estiver aí, não sei se ela foi embora. Fale sua sequência também. A da Anne foi Together With Me, Poop Honey, Sotus, Tear of Love, Two Moons 2, Water Boys, lá, lá, lá. Eu não assisti Together With Me, nem Poop Honey, assisti Sotus, mas muito tempo depois. Tear of Love eu assisti duas vezes. Eu assisti uma sozinho e uma com o Blue. Sotos eu assisti. Sotos eu acho que eu assisti só com o Blue. Tinha uns dois eu assisti sozinho. Peguei meu caderno para olhar. Eu acho que das Filipinas eu só assisti esse. Eu assisti um que era meio assim, era eles contaram uma história nada a ver, simplesmente para o fato de que eles queriam divulgar sobre um resort que existia lá, que existe lá. Eu falei, tá, legal. É, gente. Ó, aí na minha sequência de resenhas que eu trouxe para o canal, eu falei de Ted Bear, né, de Milagre do Ursinho, You're My Sky, Until You Meet Again, Cupid Last Wish, Blooming, Close Friend 2, My Ride, To My Star, aí eu assisti To My Star e To My Star 2, Kim Porsche, Love Mechanic, Stone Chocolati, Star in My Mind e Sky in Your Heart. My Secret Love, e aí já chega os dramas, né? Que aí começa por Astrophile. Hopi Honey é um lacone horroroso, nem Alfigano salvou aqui. Qual é pior, o Poop Honey ou a trilogia de Kiss? Eu lembro que eu assisti, que eu não sei aonde que eu achei para assistir Kiss the Series. E, gente, que série horrível. Nossa, ainda bem que a indústria melhorou bastante, né? Porque, nossa, existia pergunta pesada. Pesou o clima. Radiação de novo. Nossa. Ah, e eu lembro também que eu assisti, mas já tinha saído fazia tempo, Dark Blue Kiss. É, Kiss tem três, porque é Kiss, Kiss Me Again e aí Dark Blue Kiss.
muda completamente, né? Quando vai para Dark Blue Kiss, mas temos 3 temporadas. Foca na história né, do Pete e do Cal, porque Tiny estava fazendo um sucessaço, né, na época. Aí começam as ideias, né, da GMM de fazer Our Sky. Don't Say No, Tiny Type, Why Are You, Dear Doctor, Close Friend, Kim Porsche, Secret Crush on You, Not Me. Eu já ouvi falar do Dear Doctor, mas eu nunca fui atrás para assistir. Close Friend, eu assisti as 2 temporadas. Horrível. Assisti Kim Porsche, né, como eu falei, Secret Crush on You. Ai, gente. Toda vez aparece pra eu falar dessa bendita que eu nunca assisti. Eu assisti, eu lembro que eu comecei a assistir a série quando ela estava sendo exibida. Eu acho que já tinha alguns episódios pra frente quando eu comecei a assistir. Ah, eu parei no segundo episódio. Eu falei, não. Uns episódios longos pra cacete. Aí o menino vai lá e. Não. Grande polêmica, mais uma polêmica, vamos lá. Grande polêmica esta, Lili, porque o que se fala na época de Dark Blue Kiss foi que Tai e Neil estavam brigados. Dear Doctor da Wabi-Sabi. Eles estavam brigados porque supostamente o Neil tinha sido visto na rua com uma menina que era supostamente namorada dele. E a internet toda, né, as fãs todas do chip Tiny foram lá no perfil da menina xingar a menina até não poder mais. A menina, pelo que eu sei, terminou o relacionamento com o Neil estava pé da vida e acabou brigando com o Tai. E aí é por isso que eles estavam brigados em Dark Blue Kiss. Tudo bem que, assim, o casal Pete e Cal, eles sempre viveram em pé de guerra. Só que eu acho que Dark Blue Kiss foi bem mais, né? É, uma grande bronha mesmo, que eles estavam namorados. Que eles estavam namorados, que eles estavam namorando. É, gerou toda essa polêmica, né? Toda essa coisa na época da briga dos dois, aí depois eles se resolveram, né, gente? Não tem como. Eu queria que a Anne comentasse sobre esta citação deste chip, Anne. Melhorou o Lily agora com o Cherry Magic? O que você acha? Eu vou dizer e repetir uma coisa aqui. A GMM, ela não me entregou o chip assim que ela tinha nas mãos do Tai, que era com o Joss. Ela não quis me entregar por pura birra que ela tinha, porque eles assim, eles tinham uma química de quilômetros. E a GMM não quis me entregar. Ela me entregou um Tai Top Tap no final da série. Lembro também que assisti True Free na época. Você assistiu 3 ou 7, amiga? Já é uma dureza assistir uma vez, assistir 3 e assistir 7, meu pai. Eu tô gostando de Cherry Magic, tá gostosinha, assim. Joss chipado com o Luke. Por quê, gente?
corta para 2024, o Joss se pegando com o Gawain. Que gostoso. Na época tinha pouca opção e cheguei a gostar de Waterboys. Nossa, eu assistiria outra coisa. Eu lembro que antes de entrar para o mundo BL, eu estava assistindo séries ocidentais, né? Eu lembro que eu acompanhava How Get Away with Murder, tanto que eu nem terminei de assistir. Quando eu comecei a ver os BLs e eu comecei a me interessar e eu vi que alguns não eram tão extensos, né, de duração, eu falei, nossa, é aqui mesmo, minha vida vai ser bem aqui. Eu jurava que o Joss e o Luke eram irmãos. Da onde você tirou isso, amigo? Eles são brothers. São brothers. Amigos, não sei se é amigos com benefício, mas eles são brothers. Eles devem ser alto pra cacete, gente. Nossa, gigantesco, assim. Não cabe na minha cama. Tybook, Tygun, o Off Kunil, Force New. Esses dias, que bacana, Force New. Luke Galã da GMM TV. Eu me lembro que o Luke deu uma entrevista lá no canal do Perf, como que é? Esqueci o sobrenome do Perf. Não o Perf da GMM, o Perf que fez Kim Porsche. Ele estava contando sobre a história dele, é uma história até interessante, porque ele tem descendência. Eu não sei se é tailandesa mesmo. Só que ele não nasceu na Tailândia. Ele veio para a Tailândia para conseguir trabalho porque era uma opção que ele tinha. E aí ele aprendeu tailandês e começou a trabalhar aqui. Fazia modelagem, né? Era modelo para depois ele se tornar ator. Depois conferem lá a entrevista do Luke no canal do Perf, que é bem legal. Então, era australiano. Não é o Perf que era australiano? Australiano com tailandês e o Luke era. Ai, não me lembro, gente. Não força amizade para mim agora que eu não vou lembrar. Mas, né, Lili, tem que, né, colocar duas pessoas que são da mesma altura. Imagina, você coloca, sei lá, o Joss com, sei lá, quem que é baixo na GMM? Ele morou no Pará, tem toda essa história também do Luke morando no Pará. Ai, gente, essa história para mim ela foge completamente da realidade, mas enfim. Ele falou, só que ele disse que ele não sabe mais falar português, ele perdeu a prática. Triste. Mais uma polêmica, gente, para nós fecharmos a live de hoje, o podcast de hoje, que a gente já tem 1h34 de podcast, não queria me estender tanto. Mais uma que foi assim importante. Sei lá, fez a história dos BLs, dos dramas. Você sabia formar uma frase, amiga, em tailandês? Estou tentando lembrar uma polêmica aqui, mas eu não me vem nada à mente por enquanto. Várias coisinhas assim, né, pequenininhas que aconteceram, mas que algumas repercutiram, outras não. Isso eu já falei, amigo, eu não vou ficar repetindo essa radiação por aqui. Já falei disso lá no começo da live. Ah, tem uma. É, é que, é que isso não se tornou numa polêmica com o ator. Ah, eu lembrei de uma. Eu não sei se vocês viram isso, mas que o ator que
Eu não sei se todo mundo aqui assistiu esse BL. Tranquilo, amigo, depois eu tenho que assistir esse final. Estão botando cadeira e balcões no evento para ocupar espaço. Vocês assistiram, vocês chegaram a assistir um BL coreano chamado You Make Me Dance? Eu não lembro da época desse BL. Eu cheguei a assistir porque ele era bem curtinho e eu fui lá assistir acho que em dois dias. Que o ator que fez o dançarino de You Make Me Dance ganhou esses tempos atrás um prêmio de ator revelação de drama, alguma coisa assim. E ele não cita em nenhum momento que ele fez You Make Me Dance. E aí começaram a meter o bedelho em cima dele. Tem o do Christie também, né? Da questão do beijo, né? Nas séries, e que ele limpava o beijo que ele dava no Singleton. Enfim. E teve esse negócio do ator de You Make Me Dance, que ele meio que esnobou a história. Tudo bem, a história, assim, ela não é tão forte, e tudo, mas ele simplesmente esnobou a produção que ele fez. E isso gerou toda uma polêmica por ele ter esnobado, por falar que ele não queria ser lembrado. E aí corta, por exemplo, para recentemente, nós tivemos o esgotamento de um fan-meeting da série Love for Love's Sake em 10 segundos. Nós não temos, não teve tempo. Quem demorou para comprar o ingresso do fan-meeting lá de Love for Love's Sake, perdeu, porque foi em menos de 10 segundos acabou todos os ingressos. A GMM deve contratar, sim. Tem polêmica no currículo? Vem. Mentira, gente, porque tem umas pessoas que, por enquanto, não apareceu polêmica. Mas eu falo assim, se aparecer de umas pessoas que eu tenho em mente polêmica, alguma coisa, não podemos esquecer da polêmica dos peitos, né, gente? Não, vamos lá falar da polêmica dos peitos. Pron falando que se assustava com peito de mulher. Que se assustava com peito de mulher. E aí ele estava do lado de 3 rapazes que eles têm, assim, uma personalidade e uma reputação um pouco duvidosa, e ele chocou esses 3 rapazes, Maud, Singh e White, de falar que ele se assustava com peito de mulher. Que ele achou que os peitos de mulher poderiam matar um homem. Sem contar que ele observa. Essa é pesada. Ele observava as crianças mais novas da escola dele por um buraco no muro. O que é que ele observava? Fica aí o questionamento. Mas que ele observava as crianças por um buraco que tinha no muro. E a questão dos peitos de... Gente... Não, tudo bem, amiga, da questão de ele ter sentido orgulho, mas que na época surgiu essa polêmica e tudo isso acabou atrapalhando a carreira do Chris de certo modo. Isso atrapalhou, né? Foram boatos que nunca foram confirmados, mas foi uma história que ela ficou ali registrada como uma polêmica. Só tem vantagem. Então, assim, se a gente ficar aqui para falar de todas as polêmicas, nós ficamos horas e horas falando de polêmicas. Mas para a gente ver como que, novamente, né, a questão de você estar na sua intimidade vai te atrapalhar de certa forma. Isso vai te causar um certo problema, vamos dizer assim, né? Mas que
o ator ele precisa sempre estar cuidando muito da sua vida pessoal para que isso não afete a sua vida profissional. Temos a questão do Paulinho aí, que por mais que ele tenha feito o que fez, um assunto que está envolvendo a sua vida pessoal está causando problemas para ele no profissional. Ainda mais que a mídia tailandesa era opressora na época, todos os programas que o Christie iam perguntavam se ele e o Singto eram alguma coisa a mais. É isso. Até hoje, as pessoas não acreditam que o Yun e o Tom são um casal. Até hoje. Diminuiu a questão de perguntas, né? A gente não tem visto tantas polêmicas assim sobre os dois. Mas tinham muitos programas que ficavam perguntando para eles se eles realmente eram um casal. E eles sempre falam que sim. E isso é sempre uma polêmica. É sempre uma coisa, é sempre uma história. Certo? Gente, eu acho que é isso. Fechamos com chave de ouro mais um episódio. Eu também eu quero muito essa história, quero saber como que eles vão fazer e agora como que é que a GMM vai mudar toda essa história para We Are The Series. Vamos aguardar aí para saber. É isso. Muito obrigado a todos que passaram aí pelo chat. Para você que está ouvindo pelo streaming, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Assistam Unforgotten Night. Um dia eu vou terminar essa história. Mas enfim. Assistam Unforgotten Night, assistam Skoy, assistam. Que mais que é radioativo? Love Syndrome, assistam, gente. Vão lá. Assistam Playboy também. Semana que vem eu trago o meu veredito da série, tá? Um beijo no coração de vocês. E eu acho que eu estou terminando a live no momento certo, porque daqui a pouco vai entrar alguém por essa porta, tá? Gente, beijão no coração de vocês. Eu tô morrendo de calor aqui, então é isso. Já tá dando quase 2 horas de live e eu tô derretendo aqui. Obrigado mais uma vez. Amanhã, então, sexta-feira, a partir das 18 horas, a partir não, né? Às 18 horas, esse episódio do podcast já vai estar lá nos streamings para vocês, né? Spotify, Amazon Music ou o Deezer, aí fica por conta de vocês o local que vocês quiserem ouvir. Gente, obrigado pelo chat, tá? Beijão a todos, que vocês sempre me ajudam bastante aqui nos comentários. Gosto muito da nossa interação. Assistam Playboy, Middleman Love, Love Syndrome, Coitado, Middleman Love é o menos problemático dessa história. Tem problemas? Tem, mas é o menos problemático dessa história. Tchau, gente, até mais.